Olá, tudo bem? Como que você faz dentro aí da sua empresa para fazer o ressuprimento daqueles itens que não estão ligados ao planejamento de material, ao planejamento da produção, aqueles que não estão ligados direto lá na engenharia dos produtos que a gente fabrica? Os produtos de reposição comum, como material de limpeza, EPI, material até de escritório, ou talvez até de manutenção industrial, não é muito foco, mas também até de manutenção industrial. Você utiliza o ressuprimento automático do estoque, lá no estoque, ou você utiliza planilha eletrônica? Se você utiliza tanto um quanto o outro, eu te convido a assistir esse vídeo, onde a gente vai estar explorando o ressuprimento automático do estoque e como que ele trabalha e quais são as suas vantagens e o seu caminho para a gente chegar lá, tá bom? Eu sou o Carlos Pius e você está desmistificando o DataSul. Vem com a gente. Conforme eu havia falado, o objetivo do ressuprimento automático é te apoiar a sua empresa na recolocação desses itens dentro do estoque, independente de ter uma pessoa indo lá, medindo, calculando, procurando o quanto que tem no estoque e buscando informações, etc. Ele faz o ressuprimento automático do estoque. E ele faz isso de duas maneiras diferentes, tá ok? Ou é por ponto de encomenda ou periódico. Mas, inicialmente, a gente tem que gerar esse consumo previsto para a gente ter uma ideia de o quanto que o nosso item está consumindo periodicamente. E esse consumo previsto é calculado lá no CE 0406. Não sei se vocês lembram do capítulo 4, no vídeo de fechamento do estoque que a gente fez há alguns dias. Então, lá no CE 0406, a gente faz o consumo previsto. Não esquecer de marcar lá o campinho consumo previsto. E isso tem que ser feito mensalmente, tá bom? O próximo programa é o programa também de parâmetro, é o programa de itens estoque, o CE 0106 ou CE 0330, item estoque estabelecimento. Lá a gente tem que estar parametrizando alguns dados importantes que vão fazer parte da nossa estratégia. Quais são esses dados? A gente tem que definir que o item tem que ser de demanda dependente, porque só os itens de demanda dependente é que participam do ressuprimento automático. Outro dado bastante interessante é o tipo de cálculo de ressuprimento que a gente vai propor: manual, periódico ou ponto de encomenda. Manual, a gente abre mão daquele item entrar no cálculo, ele não vai entrar no cálculo. Ponto de encomenda. Ponto de encomenda é a fórmula padrão de mercado aí, ele faz aquele famoso dente de serra, né? Na data certa de chegar, vai acontecendo o consumo, depois eu tenho que internar a ordem na data certa para dar tempo do fornecedor entregar e etc. Qual é a vantagem dessa fórmula de cálculo? Aumenta o giro do estoque, porque eu posso ter mais ordens de compra sendo geradas dentro do período. Ressuprimento periódico. O ressuprimento periódico, diferentemente do ponto de encomenda, supre essa deficiência do ponto de encomenda, que é fazendo a encomenda somente uma vez por período. E aí ele vai trazer tudo o que você precisa para dentro daquele período, independente do seu tamanho. Existem alguns parâmetros, como por exemplo o lote máximo, que nos dá alguma segurança de que não vai comprar muito mais ou vai se perder no cálculo. Normalmente é usado para itens de valor muito baixo, que ocupam pouco espaço no estoque. Um exemplo clássico aí é papel higiênico. Tá? Se faltar papel higiênico dentro da empresa, vai ficar difícil tocar o dia. Por outro lado, é um produto relativamente barato, ocupa um certo pouco espaço dentro do nosso estoque, e aí eu posso estar diminuindo o número de ordens de compra que eu vou estar internando lá para o meu time de compras. E com isso eu facilito um pouquinho, o giro do estoque não é tão importante nesse caso, por ser um produto extremamente barato, e por outro lado, vou estar sobrecarregando menos o meu time de compras, ok?
Então, aí estão as 3 estratégias que a gente pode ter aí, tá bom? Tem mais um campo bastante interessante ali embaixo, que é a classificação contábil. Depois nós vamos estar explicando para que serve esse campo. Além disso, dentro desses 2 programas, o item estoque e o item estoque estabelecimento, tem o campo de estoque de segurança. E para que serve o estoque de segurança? Para evitar uma disruptura de um consumo inesperado que pode ter acontecido e que faz com que a nossa curva de decência do consumo tenha um comportamento inesperado. E aí o nosso estoque acaba antes do previsto. Então, o estoque de segurança serve para isso, tá? Vamos lá. O próximo programa, ou programas, é o CE01, CD0138 ou CD0140, itens materiais, para a gente alimentar o lead time, ou o tempo de ressuprimento dos itens. Ressuprimento de fornecedor, ressuprimento de CQ e ressuprimento de compras. O ressuprimento do fornecedor é quanto tempo o nosso fornecedor demora para entregar. Padrão. Quanto tempo compras demora para processar a compra. E quanto tempo... Caiu a ordem de compra, o colo de compras, quanto tempo ela demora para gerar o pedido, internar o pedido lá com o fornecedor. A gente tem que incluir aí o tempo de aprovação, tá ok? E também o tempo de CQ. Se é um item que sofre CQ, quanto tempo CQ precisa para poder despachar, para poder receber, para poder absorver esse item, tá bom? E o primeiro programa da nossa função é o CE0340. Através dele é que a gente faz o cálculo. Ele não tem muitos dados para colocar dentro dele, mas parâmetros mesmo ele sai executando. Através do CE0348, a gente pode emitir um relatório da situação do estoque. A gente pode ter uma prévia do que o cálculo vai estar trazendo para a gente. É bastante interessante também a gente estar conhecendo esse programa. Ok, uma vez realizado o cálculo, a gente já pode gerar as ordens de compra com base no CE0341, o próprio texto aí do relatório, do cálculo, já aponta que a gente tem que executar esse programa. Notem que, antes de gerar a ordem de compra, eu posso estar manuseando essa quantidade proposta pelo relatório. De repente, a gente tem alguma estratégia para alguns itens que a gente quer dar, por exemplo, sei lá, o item está mais barato no mercado, então vamos comprar um pouquinho mais, né? Quando a gente vai no supermercado, a gente vê que o produto está com desconto, não vai lá e compra mais, é a mesma coisa, ok? E por fim, o relatório, o resumo do cálculo, que é o CE0346. Ele nada mais faz do que mostrar o que o cálculo fez aí pra gente. É bastante interessante, não é um relatório em texto que a gente de repente pode estar plotando aí numa planilha Excel e pode estar nos ajudando. Tá bom? Muita atenção na hora de implantar, na hora de rever os procedimentos, que esses procedimentos podem trazer, prejudicar, um boom no estoque, um consumo excessivo de uma hora para outra. Esse boom tem que ser estudado e identificado. Por que ele ocorreu? Com certeza foi um erro nosso de parâmetro ou de estratégia e a gente não quer isso, principalmente financeiro. O financeiro vai ficar bravo com a gente. Então, para evitar isso, a gente faz esse estudo bastante legal. Tudo isso para que a gente evite que o usuário simplesmente pegue a sua planilha e gere as solicitações de compra através do CD 1406, porque o objetivo do CD 1406 não é ressuprimento do estoque automático. O objetivo do CD 1406 é entrar com despesa com conta contábil. Por isso que ele nos obriga a ter conta contábil. Existe uma maneira de não obrigá-lo a ter conta contábil. Se a gente marcar lá no item classificação contábil, ele desobriga
a fazer a geração da ordem de compra, desobriga a gente a entrar com a conta. Mas aí a gente tem que ir no programa de classificação contábil para dar uma classificação contábil para ele. Lembrando que no recebimento, se a ordem de compra tem conta contábil amarrado no campinho de conta contábil, ele não gera para estoque, ele não faz o recebimento para estoque, ele gera uma requisição para aquela conta. Então muitas empresas vêm me questionar, pô, peraí, cara, eu estou fazendo solicitação de compra, mas nunca vai para estoque, sempre gera uma requisição para essa conta. Qual é a chave? A chave é, na ordem de compra tem lá uma conta, a gente tem que tirar essa conta de lá. Para evitar que a gente tire essa conta de lá da ordem de compra, é interessante que a ordem de compra já nasça sem sem a conta contábil. E para isso acontecer, a gente tem que lançar a mão do ressuprimento automático do estoque. Tá bom? Por fim, se você já trabalha com ressuprimento automático e quer um pouquinho mais dessa ferramenta, existe um módulo de otimizador de estoque. É uma ferramenta que era VAR e hoje já se transformou em módulo, bastante robusto, bastante inteligente. E lá a gente vai ter tudo que a gente tem no ressuprimento automático, com um pouquinho mais de inteligência, com um pouquinho mais de flexibilidade. A gente tem a possibilidade de entrar com as nossas fórmulas, definir a nossa estratégia, alguns relatórios bem legais, até para nos ajudar no cálculo, definir um possível estoque de segurança, se for o caso. Ele trabalha com estoque, ele trabalha com passado, ele trabalha com vários tipos de fórmula, a gente pode criar fórmulas lá dentro, gerar relatórios à vontade, inclusive saindo para a planilha eletrônica, então é bastante interessante, tá? Se você tem alguma dúvida e quer conversar com a gente, pode internar a sua pergunta aqui embaixo, que a gente com certeza vai responder. E finalmente, novamente, aquela sempre deixa que eu deixo para o final dos vídeos, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, não esqueçam de dar o seu like ou seu dislike, não esqueça também de, se você gostou, indique para os seus amigos, se você não gostou, indique para os seus inimigos, tá bom? Você está desmistificando o DataSul. Fé em Deus. Obrigado.